Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está assistindo o canal Financeiramente. Hoje a gente vai dar continuidade à série Analisar é Fundamental. Nos 3 primeiros vídeos nós analisamos os documentos contábeis principais, balanço patrimonial, DRE e DFC. E hoje eu quero falar sobre um aspecto conceitual de indicadores. Se você se interessa por esse assunto, assiste o vídeo até o final. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e dizer o que você está achando da série. Se você está gostando, se você gostaria que a gente discutisse alguns aspectos teóricos mais profundamente, ou se o nível está legal. Vamos lá então? Indicadores. Bom, primeiro a gente começa aqui com essa foto aqui do Mapa Mundi. Isso aqui dá para ver que é um Mapa Mundi antigo. E a gente tem aqui uma bússola. Hoje, em tempos de GPS, a gente acho que nem usa mais isso, não sei. A bússola é um instrumento e ela indica a direção que a gente deve seguir para a gente não se perder. Mas o que isso tem a ver com investimento? Bom, pensa na seguinte situação. Vão te colocar num barco, um barco a motor, a vela, tanto faz. E uma bússola. E te dizem o seguinte, olha, você tem que chegar na África para você ganhar $1 milhão. Com essa bússola, você chegaria do outro lado do Atlântico? Você sabe utilizar esse instrumento? Eu te confesso que eu não sei utilizar essa bússola. Eu sei que ela aponta para o norte e talvez se eu fosse sempre para o leste, talvez eu chegaria na África, não sei. Mas a probabilidade de eu ficar perdido no meio do oceano seria gigantesca, porque eu estou com um instrumento que eu não domino, eu não sei utilizar esse instrumento. Parece algo para você? Então, indicadores são instrumentos. Por isso, esse paralelo. Veja uma frase de um filósofo romano chamado Sêneca, que eu acho que tem tudo a ver. Não há vento favorável a quem não sabe aonde quer chegar. Esse cara, olha só, é do ano 4 a.C. até 65 depois de Cristo. Se eu não sei onde eu quero chegar, então pode ventar para qualquer lado. Eu estou indo aonde a vida me levar, não é isso? Nos investimentos isso é muito perigoso. A probabilidade de ruína é muito grande. Hoje eu quero apresentar para vocês a parte conceitual de indicadores. Aliás, eu vejo muitas pessoas falarem que eu uso PL abaixo de 15, eu uso ROI acima de 10. Agora, eu te pergunto, honestamente, você sabe o que é o PL? Você sabe o que ele representa? Você sabe de onde ele saiu? Você sabe o que o ROI representa? Você sabe calcular o ROI? Para que ele serve efetivamente? Aí a gente chega no outro ponto que eu quero colocar. Veja esse instrumento aqui. Bom, isso aí é uma porca, né? Uma porca sextavada. Beleza. Para que serve uma porca sextavada? Meus conhecimentos de mecânica são horrorosos, mas eu, como pai de família, de vez em quando eu tenho que apertar uma porca, né? Então eu sei que uma porca vai num parafuso. Parafuso, então eu tenho aqui o parafuso, eu tenho uma porca e tenho uma arruela. A arruela ela serve para dar pressão para a porca não se mover. Beleza. Esse parafuso a gente sabe que ele é para prender alguma coisa. Aqui entra uma coisa muito importante. É o conceito de ferramenta certa para o problema certo. E é essa metáfora que eu quero que te coloque para pensar. Se eu conseguir fazer você entender que eu tenho indicadores corretos e que eles não se aplicam a outras coisas, eu considero o meu trabalho feito nesse vídeo. Claro que nós vamos discutir indicadores específicos para determinados propósitos para a gente avaliar a empresa. Mas eu quero que você entenda o conceito e a importância de saber disso. Foi criada uma ferramenta para a gente apertar ou afrouxar uma porca. Essa ferramenta é uma chave de boca, que ela tem essa cara aqui. Claro que depende da região que você está no Brasil ou da região que você está onde se fala português, isso pode ter outros nomes. Mas aqui no Centro-Oeste, onde eu moro, em Brasília, isso aqui é a chave de boca, a da esquerda, e a chave fixa, a da direita. Eu digo a mesma chave, mas os formatos diferentes, né? Então isso aqui a gente conhece como chave de boca. Beleza. Essa chave de boca, ela foi desenhada, ela foi inventada para apertar ou afrouxar uma porca. Muitos, e eu me incluo nisso, já utilizei outra ferramenta
para apertar ou afrouxar uma porca. Essa ferramenta é essa aqui, um alicate. A gente sabe que existem ferramentas que elas são meio coringa, né? Elas servem para várias coisas. Mas aí eu te pergunto, você acha que o alicate ele foi feito para apertar e afrouxar uma porca? Definitivamente não. Não foi feito para isso. Mas na falta da chave de boca, a gente utiliza o alicate. O que acontece quando você usa um alicate muitas vezes numa porca? Ele começa a arredondar a cabeça da porca. E com o uso continuado do alicate apertando e afrouxando a porca, você vai tornar essa porca inservível. Ela não vai prestar mais. Você não vai conseguir mais apertar nem afrouxar, porque ela vai ficar lisa, ela vai ficar redonda. Da mesma forma, acontece os indicadores fundamentalistas que eu deveria utilizar para uma coisa e eu utilizo para outra. Eu já vi pessoas falando de indicador de dívida para indicador de lucratividade. Estão misturando as coisas e isso no longo prazo, aliás, no longo prazo não, no curto prazo também, a probabilidade de ruína é enorme. Você está utilizando a ferramenta errada para resolver um problema. Nesse ponto, eu quero mostrar para vocês aqui, na prática, o mau uso de indicadores e como é que isso te leva a resultados ruins. Não vou falar de indicadores contábeis, nem indicadores fundamentalistas agora, porque, como eu disse, eu quero que você entenda este conceito. Vamos lá para aquela planilha que tem o balanço patrimonial e a DRE da Fundamentos? Então nós temos aqui o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado e aqui eu fiz um exemplo. Eu quero mostrar para vocês a relação de dois indicadores, dois instrumentos que, se mal utilizados, intencionalmente ou não intencionalmente, ele pode fornecer uma análise muito ruim. Então, vamos aqui ao nosso exemplo. Então, eu tenho aqui a simulação de uma empresa que eu tenho 50 empregados, olha só, vou até 50 aqui, e uma lista aqui dos empregados e os salários. Então, eu tenho um salário aqui, a grande massa que ganha um pouquinho mais que salário mínimo, aí eu tenho um pessoal melhor qualificado que ganha 3 mil, um outro pessoal que ganha 3.500, que eles devem ser melhor qualificados do que esses. Aqui eu tenho o pessoal que ganha melhor um pouquinho, que são gestores de todo esse pessoal aqui. Para cá eu já começo a ter os níveis mais elevados, né, da minha administração. E aqui no último eu tenho vice-presidente e presidente da empresa. Então eu imaginei esses salários aqui, que me dão esse desenho de gráfico aqui, que é a coisa mais natural do mundo quando você vai ver salários de empresas. É isso aqui. Eu começo com a grande massa por aqui, vai subindo aos pouquinhos e de repente, quase como um crescimento exponencial, ele começa a subir. Você já deve ter visto, as notícias elas são veiculadas de uma forma, dependendo de como a pessoa quer que você entenda, ele vai te apresentar uma medida. Uma das coisas que vão apresentar para você, por exemplo, se alguém quisesse atacar essa empresa aqui, vamos supor que isso aqui é uma estatal, que queiram privatizar e aí a gente precisa falar dos altos salários que esse pessoal ganha. Eles vão chegar aqui e falar assim, esse pessoal ganha, em média, R$ 5.240. É o que os empregados dessa empresa aqui ganham. Bom, aí você começa a olhar aqui, peraí, eu tenho aqui R$ 1.200, 20 pessoas ganham R$ 1.200, aí depois eu tenho aqui mais 10 pessoas ganham R$ 3.000, e aí depois eu tenho aqui mais 10 pessoas, né? Então eu tenho 40 pessoas dessa empresa que ganham menos que 5.240. E as outras 10 pessoas ganham mais que a média. Então eu tenho que 80% dos empregados dessa empresa ganham menos do que a média. Mas a matéria foi veiculada o seguinte, a empresa paga salários médios de 5.240. Ela mentiu? Não. É isso mesmo que está exposto. O salário médio é de 5.240. Agora eu te pergunto uma coisa. Você acha que a média é um bom indicador para esse tipo de análise? Você tem uma grande massa que ganha abaixo da média, aliás, bem abaixo, né? 5.240, o maior salário aqui é 3.500, ó. Então a pessoa ganha quase 2.000 a menos da média. E eu tenho uma minoria que ganha acima da média. A média é uma medida de tendência central. Aí você deve estar pensando,
Bom, então você está me dizendo que a média não serve, a média é uma medida ruim? Nesse caso, ela não atende o propósito dela. Se eu quero fazer uma análise bem feita, se eu quero ter um retrato da massa salarial desses empregados, a média ela tem uma distorção horrorosa aqui. Na estatística, a gente chama esses pontos aqui, ó, esses pontos extremos aqui de outliers. A média ela é influenciada por esses pontos aqui. Vou fazer um teste aqui com vocês. Olha só, vou mudar aqui o salário do presidente, botar ele 100 mil, 1, 2, 3, e o salário do vice-presidente está 100 mil, 1, 2, 3. Ah, eu digitei errado, né? Deixa eu ver aqui, 100 mil, na verdade aqui eu queria botar 200, 1, 2, 3. Agora sim. Então, o presidente e o vice-presidente, eles receberam um aumento. Olha para onde foi a média. Aí sai nas matérias dizendo que a média salarial é de 9.540. Vocês viram como é que esse número foi altamente influenciado só por 2 pontos? Então, a média é apropriada para esse tipo de medida? Não, definitivamente não é. Vou voltar aqui para os valores originais. Pronto. Bom, então, o que eu queria saber? Eu queria saber aqui como é que está a massa de salários dessa empresa. Eu preciso fazer uma análise real, porque trazendo isso para o mundo das empresas, eu quero saber o seguinte, aqueles abonos que as diretorias ganham, numa massa salarial eu consigo enxergar isso, né? Eu vejo para onde é que está pendendo a massa salarial. Eu tenho uma outra medida que ela não é influenciada por isso aqui. Essa medida, vocês já devem ter estudado isso em estatística, ela se chama mediana. E vocês veem o seguinte, ó, a mediana salarial é de R$3.000. Então, o que a mediana quer me dizer? Ela é uma medida de posição, tá? Ela está me dizendo o seguinte, que 50% da população dessa empresa, ou seja, 50% dos empregados dessa empresa, ganham até R$3.000. Vamos ver aqui? Olha só, então eu tenho aqui metade, né? Então são 25. Eu vou chegar aqui em 25, olha aqui, exatamente, 3.000. Então eu tenho 25 ganham até 3.000 e 25 ganham de 3.000 para mais. Aqui eu tenho uma ideia mais fidedigna de onde está o meio da minha massa salarial. E aí eu posso ir vendo isso por outra medida. Eu posso ver por quartis, percentis. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a adequação dos indicadores e para que eles servem. E se mal utilizados, eles podem viesar a sua análise. Vou mostrar para vocês aqui que a mediana ela não é influenciada por aqueles aumentos de salários. Se eu colocasse aqui de novo os 100 mil do vice-presidente e os 200 mil do presidente, olha só o que eu fiz aqui de novo. Tá errado de novo, né? 100 mil, 1, 2, 3. Fica aqui mais evidente ainda o disparate de renda, mas olha só o que acontece com a mediana. Ela continua no mesmo lugar e ela continua aqui nos 3.000, ou seja, 50% dos empregados, ou seja, 25 empregados dos 50, eles ganham até R$3.000 e os outros 50 ganham R$3.000 ou mais, entenderam? Se você está entendendo o que eu estou falando, comenta aí o que você acha dessa característica das medidas, dos indicadores. Você utiliza os indicadores fundamentalistas com propriedade? Você sabe para que eles servem? Você sabe se eles podem ser distorcidos, assim como a gente mostrou aqui que a média ela é distorcida? Comenta aqui, a gente vai discutir isso um pouco. Agora eu quero voltar numa figura que ela vai representar aqui a média e a mediana. Eu tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês. Aqui eu tenho uma gangorra. Então, a média, ela busca este ponto de equilíbrio aqui. Ou seja, eu tenho um monte de empregado aqui para fazer um contrapeso com esses poucos aqui, na verdade aqui né? E meu equilíbrio, ele vai correndo aqui na minha gangorra para tentar equilibrar. Muitas pessoas pensam que a média, ela indica o meio. Ela até indica numa situação de normalidade, numa situação de distribuição normal, ou seja, de coisas naturais, como tamanho das pessoas, quantidade de raios que caem. Fenômenos naturais geralmente têm aquela distribuição normal e aí a média ela coincide com a mediana, então aí você está vendo a posição do meio. Mas aqui, nesse caso, a gangorra indica exatamente o que a média faz. Para equilibrar esse quadradão aqui e esse monte de gente aqui, ela tem que ser deslocada para cá, para a direção do quadradão, que são os altos salários.
Esse desenho é bem legal, né? E a mediana? A mediana é indiferente. Ela vai sempre estar no meio. 50% está para cá, 50% está para cá. Isso muda o seu olhar, isso muda a sua conclusão. O que eu quero que você tire disso? A gente precisa usar a ferramenta certa para o problema certo. Nos próximos vídeos dessa série, eu agora quero começar a falar sobre os indicadores nas empresas. Eu quero falar sobre indicadores de lucratividade, de rentabilidade, de dívidas, né? Indicadores de dívidas, indicadores de preços, de dividendos. Para que a gente vai estudar isso aqui? Porque existe um modo de escolher empresas que basta você escolher por indicadores. E agora eu quero falar sobre uma frase de um psicólogo que ele disse uma coisa que é fundamental. Esse psicólogo é o Maslow. Ele falou o seguinte: para quem só tem um martelo, todo problema é um prego. Pense bem nisso. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.